Todo mundo quer ser chamado de filho de Deus. Poucas pessoas estão interessadas em saber o que Deus considera como seus filhos. Todo mundo quer se entrar no céu. Agora, eu acho um absurdo querer entrar no céu e não gostar do dono do céu. Como é que você entra numa casa e mora em uma casa se você não gosta da dona da casa ou do dono da casa? Nós temos grande problema com como nos comportar e nós precisamos passar completamente pela personalidade de Jesus para entender o nosso comportamento de autoridade. Né? E uma das coisas que mais machuca o cristão e que nós temos mais reclamações, tanto em consultório quanto pessoas que você conhece ao longo da vida, tive líderes abusivos. Então, como Jesus tratava o abuso dos líderes? O Senhor, ele não tinha medo e não tinha dificuldade de bloquear qualquer tipo de abuso. Logo, é impossível você achar que o Senhor não vai estar de acordo com que você reconheça, perceba e não aceite abuso de autoridade. Certo? Existe uma diferença entre abuso de autoridade e autoridade. Então, a autoridade abusiva, ela vai ser, em várias áreas, ela pode ser nosso parente, ou ela pode ser líder, mas nesse caso, nós vamos falar sobre as lideranças, que são os líderes religiosos em relação à autoridade. O discurso de Jesus, em João 8, ele fala assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando João especifica que Jesus falou de novo isso, significa que ele falou e não se arrependeu do que ele disse, ele voltou e reafirmou o que ele estava dizendo. Isso por quê? Porque quando Jesus fala uma coisa, ele tem tanta certeza do que ele está dizendo e ele sabe que está causando uma revolta, ele sabe que algo estava causando ali nos líderes. Mas a ideia era essa: se vão me aceitar naquilo que eu sou e não naquilo que eu não sou. Então, constantemente, ele dizia: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Logo mais adiante, João, ele vai dizer assim: essas coisas vi eu, o discípulo, e o meu testemunho é verdadeiro. Por que ele fala, o meu testemunho é verdadeiro? Nós, aqui no Brasil principalmente no Evangelho, nós estamos acostumados a escutar que a gente não pode assumir nada. Uma das coisas que eu amei na Nai foi uma vez dela olhar e falar assim: eu sou uma ótima psicóloga. Tenho certeza que sou. Falei, pronto, é isso. Virei sua fã. Por que razão? Porque uma pessoa precisa saber o que ela é, se ela é boa ou se ela não é boa em alguma coisa e se assumir. Certo? Então, Jesus, ele constantemente disse o quê? Eu sou. Ele sabia quem ele era e ele sabia o que ele era. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João, quando ele afirma que ele sabe que o testemunho dele é verdadeiro e assume que o testemunho dele é verdadeiro, ele está dizendo que ele tem a personalidade que ele aprendeu de Jesus, de assumir a verdade do que ele está dizendo e do que ele está falando. No Evangelho no Brasil, as pessoas não podem nunca dizer nada de si mesmo. Por quê? Porque está sendo considerado que é arrogante, recebe uma quantidade de bullying, incluindo João. O discípulo João vive recebendo bullying hoje nas internet. O discípulo que se sentia melhor que todo mundo. O discípulo que se sentia amado. Por quê? Porque não se aceita que alguém diga, eu tenho isso de bom. Mas foi de Jesus que ele aprendeu. Jesus sabia quem ele era, sabia que estava dizendo a verdade, e nós vamos ver isso mais adiante. Disseram-lhe, pois, os fariseus: olha lá, tu testifica de ti mesmo, por isso teu testemunho não é verdadeiro.
Então, as pessoas estão acostumadas que uma pessoa não pode testemunhar, falar, abrir a boca e assumir algo. Em vários lugares, em vários lugares da vida, tá? Faculdade, escola, trabalho. Mas no evangelho, te socam emocionalmente se você disser: eu sou boa nisso, eu sei aquilo, eu fui chamada para tal coisa e assumi o teu ministério. O que os fariseus disseram para Jesus? Você testemunha de si mesmo. Então, o teu testemunho não é verdadeiro. Por quê? Porque se aprendeu que alguém tem que testemunhar de você. Alguém tem que falar sobre você. E se você falar sobre você, está errado. E Jesus vem mostrar que não. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele estava fazendo, e ele falou isso aonde? Diante de todos os fariseus no templo. Certo? Disseram, pois, os fariseus, seu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse. Aí aonde nós vamos ver o que Jesus respondeu sobre isso. Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Na aula passada, nós falamos sobre saber que Jesus sabia qual era o quê? O seu propósito. Ele sabia qual era o seu chamado. Se Jesus sabia qual era o seu propósito, sabia qual era o seu chamado, conhecia a personalidade dele, entendia qual era a identidade dele, ele sabia assumir. Então, ele disse o quê? Eu sei de onde vim e eu sei para onde eu vou. Então, você só vai conseguir assumir alguma coisa diante de autoridades se você tiver certeza do que você é em Deus. Quando você tem certeza do que você é em Deus, quando você tem certeza, depois nós vamos falar da nossa personalidade, mas nesse momento é a identidade cristã de Cristo. Como Jesus tinha certeza de quem ele era, ele podia assumir, eu sou. Certo? E Jesus ensina dessa forma. Você saber de onde veio. Eu sou chamada de Jesus. Eu sou amada de Jesus. Eu sou enviada de Jesus. Eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei quem eu sou em Deus. Quando você sabe, você se assume e ninguém te toma, ninguém te rouba. Certo? Então, Jesus continua dizendo, ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Ou seja, certeza de propósito, certeza de identidade. Mas vós não sabeis de onde vim nem para onde eu vou. Ele está falando exatamente que eles não aceitavam a Jesus de forma alguma. Vocês não sabem. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Jesus poderia dizer, eu julgo pelo Espírito, mas ele disse o quê? A ninguém eu julgo. Jesus é assim, ó. Você quer o Senhor? Parabéns, você está aceito. Não quer? Caminha para onde você tem que ir. Isso fala de autonomia emocional, autonomia espiritual. Jesus não deixava a personalidade dele ser amarrada, ser presa, ser encarcerada na dependência emocional. Me quer? O brasileiro é assim. Você não me quer? Eu vou dar um jeito. Você vai ter que me querer. Jesus não. Vocês não me querem? Não tem problema. Caminha. Eu sei quem eu sou, de onde vim e para onde vou. Certo? Quando nós começamos a treinar isso, porque isso é um treinamento de personalidade, você começa a treinar a personalidade cristã, você começa a treinar, você começa a assumir quem você é em Cristo, não egocentricamente, quem você é em Cristo, quem Cristo te chamou para ser. E a partir dali você começa a treinar, dizer sim, dizer não, aceitar. E olha que nós não estamos falando de qualquer autoridade, nós estamos falando de autoridade do templo. O que Jesus estava fazendo um pouco antes disso, aliás, nesse momento aqui, ele estava no templo, na sinagoga, pregando. Os líderes, ou seja, os maiores, os mais velhos, aqueles que assumiam a liderança, esses estavam dizendo o quê?
Ai, tem uma moça ali falando que não conseguiu entrar no aplicativo. Ô, Joe, pode pegar meu telefone aqui e responder o pessoal que vai falando aqui? Faz esse favor para mim. Tá ali, ó, uma mensagem. Ensina como que baixa o aplicativo, certo? Então, e ali ele continua. Eu a ninguém julgo, mas ele disse assim: e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu que julgo, mas eu e o meu Pai que me enviou. Jesus, eu estava analisando uma aula que eu tive com a Joyce. Hoje eu estava analisando uma aula que a gente falou sobre a personalidade de Deus Pai. E falava exatamente isso aqui, sobre eu e o Pai que me enviou. O que o Senhor está dizendo? Ele sabia quem ele era, ele sabia o que Deus queria dele, ele não tinha medo de assumir o que Deus queria dele, e ele estava pronto e disposto a assumir o que ele tinha que fazer diante do quê? Dos homens do Sinédrio. Então, quantas vezes uma pessoa, já aconteceu comigo, com a Joyce já aconteceu, com a Nay já aconteceu, eu acredito que com todo mundo que está aqui já aconteceu. Quando a gente não tem embasamento bíblico, pessoas de autoridade abusiva usam o nome de Deus e calam a nossa boca. Por quê? Porque a gente não sabe como reagir àquela palavra, a gente sente que está errado o que eles estão falando, mas a gente não tem um embasamento cristão para dizer, é isso. Você entendeu? É isso que eu vou responder. Eu lembro que a Jéssica comentou assim uma vez, ela falou sobre, mas o homem não tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja? E autoridades abusivas riram dela. Se você não conhece a Bíblia, você não tem que falar. Se você não tem embasamento, você não tem que abrir a tua boca. Por quê? Porque utilizam a palavra, a autoridade que tem de forma abusiva. Agora, como é que nós nos livramos dessas amarraduras? Conhecendo a personalidade de Cristo. O que Jesus disse? Aí ele continua. E na verdade julgo, e se na verdade, se eu julgar, né? Se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu, mas eu e o Pai que me enviou. Jesus sabia perfeitamente quem ele era e ele ia assumir isso até o fim, certo? E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. E eu sou que testemunho de mim, e de mim testifica também o Pai que me enviou. A lei diz, e até hoje o ser humano pensa que eles são, tipo assim, livres da lei, né? De Deus. Em qualquer lugar da sua vida, você vai, e se você testemunha de si mesmo, a pessoa fala, nossa, você tem que esperar alguém falar de você, não você falar de si mesmo. É bíblico. A pessoa é ateu e está ensinando isso lá nos cursos de filosofia, e você fala, meu amigo, a gente cristão já sabe disso, quando a gente, né, aprende algumas coisas. Vamos lá. Jesus já ensinou isso há muito tempo. Ele fala assim, eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica o Pai. Por que ele está dizendo? Porque para um testemunho na lei ser verdadeiro, precisa de dois homens, de duas pessoas. Você sabe o que Jesus está colocando ali? Primeiro, eu sou homem suficiente para assumir o que eu sou. E o segundo, Deus é uma pessoa, Deus não é um ser imaginário. Deus é uma pessoa, certo? Então, ele trata Deus da forma que nós devemos tratar a Cristo, como uma pessoa real, manifesta, como se estivesse de carne e osso. Quando nós falamos de Cristo, nós não temos que falar de uma pessoa que foi embora 2000 anos. Nós temos que falar da pessoa com quem nós estamos conversando hoje. Ele está presente, ele é real e ele está aqui. Certo? Então, para que nós possamos ter essa confiança, nós precisamos daquilo que Cristo tinha. Primeiro, confiança no Pai. Certo? Junto a isso, conhecimento do que Deus falava na Bíblia.
Quando a gente fala conhecimento da palavra, do que estamos falando? Eu me lembro que há uns 10, uns 13, não, uns 14 anos atrás, eu falei para o Senhor, me dá o dom da palavra, porque eu sabia que tinha um dom da pregação. E naquele dia eu sonhei e Jesus me mostrou a Bíblia, essa Bíblia, inclusive, que é a mesma, tá, gente? Ela parece nova, né? Mas ela não é. Ela tá comigo a vida toda. Ó, ele me mostrou a palavra, focou os meus olhos, assim, ele iluminou uma frase só da Bíblia em vermelho, e estava escrito assim, ele falou assim, entende o que está escrito? Eu falei, entendo, mas no coração eu falei assim, eu não estou entendendo, porque estava em hebraico. Aí ele pegou e tocou assim, transformou aquelas palavras em português e falou, leia. E estava escrito assim, eu sou a palavra. Naquele dia eu entendi que eu não precisava pedir, não era o dom da palavra que eu precisava, mas eu precisava de conhecer Jesus de todo o coração e com todo o entendimento e analisar Cristo e me interessar por Cristo, porque Ele é a palavra. Pedir o dom da palavra é nada menos do que pedir a manifestação de Jesus em ti, porque a palavra vai sair a partir da sua boca. E como sai? Ele fala o quê? Daquilo que o coração está cheio, a sua boca falará. Então, você tem que pedir para o teu coração estar cheio de Cristo. Por isso que quando a gente pega muitas pregações, sai morte e não vida. Porque o coração da pessoa está cheio de morte, não está cheio da vida de Cristo. Certo? A pessoa está com vontade de matar em vez de salvar. Então, ele chega e fala assim, e na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens, ele falou o quê? Testemunho de mim, eu testifico de mim, eu testifico de mim, e de mim testifica o Pai que está no céu. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Ele não falou Pai do céu, ele falou testifica também o Pai. Aí, voltamos à aula 1. Quando eles viam que Jesus estava mostrando algo importante, a primeira coisa que eles faziam era recorrer à humanidade de Cristo, diminuir Cristo e levar Cristo direto para onde? Para Nazaré de novo. Cadê teu pai? Lá em Nazaré faziam isso. Você não era só o filho de Maria? Você não era só o irmão de fulano, filho de José? Você entendeu? Então eles já começaram aqui. Cadê teu pai? Jesus respondeu. Não me conheceis a mim e nem ao meu Pai. Se vós conhecesseis a mim, também conhecerias ao Pai. Certo? Então, Jesus ele já tinha falado que ele era filho do Pai que está no céu. Ele já tinha falado que Deus estava com ele. Ele já tinha falado, mas não importava quantas vezes ele falasse. Eles iam diminuir Jesus e trazer Jesus para algo que nós vamos falar quando falarmos na aula sobre a família. Nós vamos falar sobre a diminuição ministerial que a família causa em uma pessoa se a pessoa não tiver cuidado e não tiver entendimento disso, certo? Por quê? Porque é divino, todas as pessoas são divinas. Todos os missionários são divinos, todos são enviados de Deus, mas quando é dentro da tua casa, você só é você mesmo, e olhe lá se você tentar ser algo mais, algo além. Não são todas as famílias, mas algumas, tá? Jesus me treinou para validar minhas filhas, porque eu sei na pele o que é ser invalidada, certo? E Jesus me treinou para validar. Então, existem famílias que naturalmente validam você. A Joyce ficou toda feliz o dia que o irmão mais novo dela falou assim, mas a Joyce é a mais crente da família. Ela falou, ai meu Deus, eu sou considerada crente, certo? Olha só, é importante você entender que você dentro, mas hoje nós não vamos falar de família, tá? Diante dos donos da lei, diante dos donos da Bíblia, o conhecimento, os doutorados teológicos, os conhecedores da palavra, você tem que ter embasamento bíblico também.
Mas, principalmente, você tem que ter confiança naquilo que Deus te deu de propósito. Porque talvez o seu propósito não esteja no capítulo 1, do versículo 2 de tal parte, mas está lá virando 3 páginas em outra parte do livro falando exatamente aquilo. Por exemplo, vamos dar um exemplo? A mulher não pode ensinar. A mulher não pode pregar. Em uma parte está falando sobre aquilo. A mulher não pode pregar. Certo? Então, se for ler só esta parte, você não prega, você não ensina, você não faz nada como mulher. Mas se você observar outra parte, você vira algumas páginas, está lá Jesus com uma samaritana que nem casada era, que nem estava santificada o suficiente, e ele disse: vá aos homens da cidade, diga que o Messias está aqui. Não tinha homem suficiente na cidade para ele enviar? É lógico que tinha. Mas ele decidiu que ele ia mostrar para nós, mulheres, hoje, naquele tempo e nos tempos de hoje, que nós poderíamos sim levar a palavra. E olha o que ele disse: vá aos homens da cidade. Então, se por causa de alguma doutrina, Paulo ensinou que a mulher não poderia ensinar ao homem por tal razão, por tal motivo, tal, era uma doutrina local em relação a esse assunto, certo? Não vamos falar de doutrinas, vamos falar só da personalidade de Jesus, mas o que Jesus fez foi olhar para uma mulher samaritana, que entre eles, entre judeus e samaritanos eram considerados cachorros, certo? E olhar e falar: vá aos homens da cidade e diga que o Cristo, o Messias, está. E ela foi anunciar o Cristo. Certo? Então, Jesus ele tinha essa capacidade de saber diante das autoridades, ele sabia colocar a autoridade dele, certo? É lógico, a gente pensa, ele é filho de Deus, ele é Deus, e é óbvio que ele tinha autoridade. Mas ele fez mais do que isso nesse momento, ele mostrou para a gente o caminho. Se ele disse que ele é o caminho, se você não estuda o caminho, você erra no passo. Se você pega um GPS, mas você não conhece o caminho, até mesmo um GPS faz você errar o passo. Certo? Então, observar Jesus faz você ter o quê? A autoridade que ele tinha. Ah, não, porque eu mesma, sem Cristo, vou ter autoridade? Não, sem Cristo não tem cristão. Sem Cristo, você simplesmente não é cristão. Simples. Aí prega aquelas coisas do tudo pode, porque não entende nada do que Jesus diz. E ali ele fala sobre isso, tá? Vocês não entendem o que eu falo, justamente porque vocês não... já ele vai falar. Então ele fala assim: vocês não me conhecem a mim, não conhecem o meu Pai. Se me conhecessem a mim, também conheceriam ao meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu. Então, é importante dizer, o lugar do tesouro eram lugares, assim, os templos, eles tinham passagens. Ia até um ponto, dali para... Vocês sabem, né? Vocês estão na igreja, ali tem um lugar que fica todos, e lá atrás tem lugares reservados. Então, ele estava dizendo essas coisas para os fariseus. Não era uma pregação aberta naquele momento, porque todos os frequentadores da sinagoga não estavam dentro da sala do tesouro. Certo? Então, olha que João especificou. Isso ele disse na sala do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu. Isso porque nós vimos na aula passada que cada vez que ele declarava que ele era o Cristo, tentavam prender ele para matá-lo. Certo? Mas dessa vez ninguém prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Então, é importante lembrar o que nós aprendemos na aula passada. Que se nós não temos um propósito, nós não temos que deixar as pessoas nos prender em nada. Em nada. Certo?
Você precisa conhecer teu propósito. Eu vou dar um exemplo. Morava na Espanha e um pastor chegou em mim e falou assim: você tem muita capacidade, você tem do Espírito Santo, e eles eram espanhóis. Nós não falamos português. Eles eram espanhol e falou: você é a única brasileira que a gente conhece. A nossa igreja tem em todo lugar do mundo que fala espanhol, mas não tem no Brasil. E esse pastor chegou em mim e falou assim: você seria patrocinada por a gente para abrir uma igreja sua e a gente mandaria dinheiro, você teria seu salário, a gente pagaria todos os teus gastos, qualquer gasto com qualquer parte da igreja. Ele foi enchendo meus olhos, meu Deus do céu, qual é o sonho de uma pregadora, de uma pregação recém-batizada, gente? Eu tava puro fogo. E o homem olhar para mim e falar assim: vai fazer? Eu falo assim: não, não vou fazer. O coração assim, eu tinha um propósito dado pelo Senhor. E ele falou assim: se você soubesse o que Jesus falou de você, se você soubesse o que o Espírito Santo falou de você para mim, você não iria embora para o Brasil. E eu falei assim: o Espírito Santo te mostrou algo a meu respeito, mas ele nunca disse para você me segurar na Espanha. Eu vou voltar para o Brasil porque eu tenho uma missão lá. Então, diante das autoridades, se você não souber o que Jesus quer de você, você fica preso. É lógico que a oferta dele era muito boa para eu vir para o Brasil, já que eu viria, e ele falou: já que você vai para o Brasil, vá abrir a nossa igreja. Só que tinha uma questão lá: a mulher não podia pregar, não podia ser a cabeça da igreja, não podia ser autoridade na igreja. Sabe qual foi a proposta seguinte que ele me deu? Você só precisa casar, que aliás eu já arrumei até um rapaz que está solteiro para você casar. Ah, o rapaz olhou e falou: pelo amor de Deus, essa mulher é casada. Ele falou: não, ela não é casada, ela está separada. Você não está separada? Eu falei: tô. Vai voltar pro marido? Eu falei: não, então pode casar. Casa com esse homem aqui. O rapaz, coitado do rapaz, o rapaz ficou com tanta vergonha que ele falou: não. E falou assim: ó, e você, ele vai ser só o homem para fazer essa parte, o laranja da história, meu Deus, coitado do moço. Ele vai ser só a cara de autoridade, de homem, mas quem vai levar a igreja e tudo que é da igreja vai ser você. Você sabe o que é oferecer isso para Rosângela Silva há 14 anos atrás? Falar que eu ia ter toda a autoridade da igreja, que iam me patrocinar. Eu tinha um propósito. O meu propósito não tinha milhões de dólares prometidos, de euros prometidos. Não tinha. Eu tinha um propósito. Jesus falou para mim exatamente porque eu tinha que vir para o Brasil e o que ele queria comigo. Você precisa conhecer a sua intimidade com Deus e o seu propósito, porque vem propostas. Entendeu? E não foi o diabo que chegou e tentou me tirar do caminho. Não, foi um pastor que me deu uma proposta aparentemente de Deus. Mas se ia me tirar do propósito, já não era de Deus. Pode falar, Joyce, você levantou a mãozinha. Rô, eu tô ouvindo você falar bastante referente ao propósito, acho que a gente já questionou, eu com você, né, algumas vezes essa questão, né. E uma das minhas grande dúvida desde quando eu me conheço por gente, né, cristã, vamos dizer assim, para quem não me conhece, eu me batizei, eu tinha 14 anos, era entender qual que era o meu propósito. Por que eu tô na graça? O que que eu vim fazer na graça? O que que Jesus quer que eu faça na graça? O que que eu preciso fazer para descobrir o meu propósito cristão, né? Essa foi uma das grandes, questões por muitos anos na minha vida. Hoje desenrolou melhor, você sabe disso, mas assim, ainda fica assim, né. É que você entrou na aula passada, nós falamos de propósito, você entrou na metade da aula e você perdeu essa parte. Eu falei para você ir lá assistir a outra aula, que aliás, né, eu e a Dai já combinamos de não gravar aulas e lançar na sala, porque o povo não entra no ao vivo. Simplesmente tinha 20 pessoas me mandando mensagem: eu entro depois.
para assistir e tal. Eu entendo, tá? Que todo mundo tem seus... Vamos lá. Então, nós vamos falar a respeito disso de novo, tá bom? Deixa eu só anotar aqui, propósito. Joyce. Só para eu não... Então, o Senhor, ele tinha... Então, na vossa lei, ele disse sobre isso, vocês não me conhecem, essas palavras, Jesus disse na sala do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque não era chegada a sua hora. Disse, pois, Jesus outra vez. Sabe o que significa isso? Muitas vezes a gente acha pregações repetitivas. Jesus falava e repetia, e retornava, certo? Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis em vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. É muito importante entender a essa questão. Para Jesus, olha, ele aceitou uma pecadora que teve 5 maridos e o marido com quem ela estava não era dela. Jesus aceitou uma que foi pega no ato do pecado. Jesus aceitou os cobradores de impostos. Jesus aceitou muita coisa, mas Jesus não aceitou pessoas com a Bíblia na mão, utilizando para fazer maldade, para ter uma autoridade abusiva. Vocês podem ver que em todas as passagens do Senhor, ele vai perdoando, ele vai perdoando, ele vai perdoando, mas tem um povo que ele sempre fala, porque o Senhor Deus fechou os vossos ouvidos para vocês não ouvirem, para vocês não crerem, para vocês não se arrependerem e eu não vos salve. Existe um povo que Deus não quer. E é um povo que usa a Bíblia para matar e não para salvar. Vai usar a palavra de Deus, vai usar a lei de Deus, vai usar qualquer coisa que puder, não para ajudar, mas para destruir. Certo? Então, ele disse, diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde vou, vós não podeis ir? E dizia-lhes, e o que Jesus respondeu? Vós sois de baixo, e eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Veja que, para os seus discípulos, ele disse o quê? Vocês são a luz do mundo. Olha que interessante, quando você está em Cristo. Para os discípulos, ele disse, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. O que ele disse de si mesmo? Eu sou a luz do mundo. Olha qual é a herança de Cristo para nós? É viver em Cristo aquilo que Cristo é. Então, Jesus, luz do mundo, ele disse o quê? Vocês são luz do mundo. Mas para aqueles que blasfemavam usando a Bíblia, tentando destruir, tentando matar, recusando-se a Jesus, certo? Usando a autoridade abusivamente, ele dizia, vocês são de baixo. Vocês são de baixo, mas eu sou de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou. Ele não deu deliberadamente para todo mundo fazer o que quer e entrar no céu e fazer do jeito que quer. A palavra se prega conforme Jesus ensinou, não é conforme interesse para a pessoa, certo? Por isso vos disse que morrereis em vosso pecado, porque se não credes que eu sou, morrereis em vosso pecado. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Novamente nós vemos a necessidade de diminuir a personalidade de Jesus e a identidade dele, porque, nós estamos no capítulo 8 de João e Jesus está pregando há muito tempo quem ele é. Jesus está dizendo quem ele é. Jesus está fazendo o sermão. Depois nós vamos ver a quantidade de multidões que iam seguindo e continuam dizendo quem você é. Jesus disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Ou seja, eu estou falando, eu estou repetindo, eu estou dizendo. Você entende a importância de aprender a palavra e guardar a palavra
e não ficar sempre precisando repetir, repetir, repetir. Você pode repetir o aprendizado, certo? Mas não de, tipo, falei para uma paciente um dia desses, que ela falou assim: olha, eu quero aprender a Bíblia de verdade. Eu falei: ó, faz um ano que eu estou te ensinando Bíblia de verdade. Você tem que aceitar e deixar entrar nos seus ouvidos e fechar o assunto de uma vez. Aceite que isso é Bíblia mesmo, isso é Jesus mesmo. Eu vou nem falar o nome da paciente, que é para não causar. Para não dizer que eu sou muito rude com ela. Certo? Então, o que acontece? Quero aprender Bíblia, Bíblia, Bíblia. Então, vamos lá, abra a Bíblia, vamos ler de verdade. Vamos começar pelo princípio. O que Jesus disse. O princípio não é lutar contra uma doutrina, contra um problema. O princípio é Jesus Cristo. Ele é desde o princípio. Pode falar, Nai. Esse tema ele é muito interessante, né? Lembrando que a gente, de alguma forma, aqui está alertando, né? Não falando contra a igreja, mas demonstrando a importância, né? De nós estarmos atentos, principalmente nesse tempo que a gente vive, né? E uma coisa que eu queria, na realidade, perguntar, assim, sobre o critério, né, em relação à escolha de uma igreja, porque quando a gente fala de igreja, a gente também fala de autoridade espiritual. Eu, quando me mudei, eu fiquei cerca de um ano procurando uma igreja, né? Então, eu fiquei indo em várias igrejas aqui nessa cidade que eu resido agora. E por acaso, né, eu fui fazer uma aula de teclado e o ministro, ele falou, vai nessa igreja aqui, era só atravessar a rua. Gente, como é bom morar perto da igreja, né, que você gosta e tudo mais, que você se sente acolhida. E engraçado que a igreja que eu fui era do lado da minha casa, era só atravessar, na realidade, né, era em frente. Eu falei, gente, que eu fiquei zanzando esse tempo todo, um ano sem igreja aqui, precisando. Precisando da palavra. Mas assim, basicamente, o meu critério, né, é uma igreja cristocêntrica, né, que pregue a palavra e que eu veja, né, principalmente o pastor, né, os líderes espirituais, perdão, que eles estejam realmente vivendo, né, conforme a palavra, né? Não só pregando, mas vivendo na sua realidade. Defeitos todos nós temos, porque somos seres humanos, mas, assim, esse é o critério que eu utilizo, né? E, enfim, eu gostaria, assim, que a gente pudesse falar, assim, quais são os critérios, né, de alguma forma. E um outro ponto, né, para quem está buscando uma igreja, para quem quer identificar, né, de certa forma, ali, o que é importante, né, quando ou está em busca de uma igreja, né, e também de observar nos líderes espirituais, né, ali dessa igreja, na liderança da igreja, no pastor e tudo mais. E um outro ponto também, quando a gente fala sobre essa questão para alertar, né, sobre uma postura abusiva, né, a gente precisa também entender que abusadores, narcisistas, né? Eles existem em todas as instituições, né? E que eles buscam ser uma figura de autoridade. Exato, Porque eles podem manipular as pessoas. Então, a gente precisa ter um cuidado com isso também, porque o que a gente vê nas notícias, né? Policial. Nada contra policiais, gente, tá? Não. Estou falando das instituições. Está falando de abuso de autoridade. Exatamente, né? Recentemente a gente teve casos no Rio de Janeiro, onde, né, médicos, enfermeiros, então, né, fazendo atrocidades, né? Exato. E isso também acontece na igreja. A igreja não vai ser isenta disso, né? Onde é um lugar onde eles buscam manipular o maior número de pessoas. O maior número de pessoas e ficar no lugar ali, né, da visão, ser a estrela do lugar. Manipulando mesmo, né? De alguma forma, sendo vistos, né? Endossados, né? Pela congregação ali, de alguma maneira. Eles se alimentam disso, na realidade. Se alimentam disso, exatamente.
Sim. Então, o critério para mim, critérios eu observo o respeito pelo Espírito Santo, certo? Primeiro, obviamente, uma igreja cristocêntrica. Eu observo o respeito pelo Espírito Santo. E não falo de exageros em relação ao Espírito Santo, mas eu procuro sempre observar se aquele lugar se eles têm do Espírito Santo, se eles respeitam o Espírito Santo, certo? Então, para mim, é complicado, porque eu tenho aquele olhar, né? Então, mas para uma pessoa no geral, a pessoa tem que olhar três coisas importantes, são os três pilares da fé. Respeito, certo? Sujeição a Jesus, respeito pelo Espírito Santo, certo? E a busca pelo Pai. É Pai, Filho e Espírito Santo. Se a igreja leva primeiro para o dinheiro ou para o narcisismo do líder, certo? E para isso, eles vão cortando o quê? Acesso do Espírito Santo, acesso de Jesus Cristo, porque quem lê a palavra de Cristo fica livre. Não tem jeito. Conheceu Jesus, vai ficar com a mente livre. Eu tive uma cabeleireira que ela era de uma igreja que tudo que você queria, você precisava levar um dinheiro lá. Ah, você está com o filho doente. Traz aqui sua oferta de R$300, a gente vai orar pelo seu filho doente. Ah, você está precisando crescer no seu negócio. Traz aqui uma oferta de R$1.000 e o seu negócio vai crescer. E aí, interessantemente, o pastor decidiu fazer um jejum com a igreja. Você entendeu por que esse tipo de lugar não faz? Simplesmente porque ele falou assim, Deus vai abrir os olhos das pessoas através desse jejum. E quando ela começou o jejum, ela olhou e falou, meu Deus do céu, eu tô comprando a fé. Eu estou comprando a oração, eu estou pagando pelo... Que igreja é essa? Onde eu estou? Pronto. Você entendeu? Então, para mim, critério é respeito pelo Senhor Jesus, respeito pelo Pai, Deus Pai, respeito pelo Espírito Santo. Toda igreja que te leva para o Velho Testamento, a pessoa que prega vai dominar sua fé porque você não tem Cristo, você não tem Cristo. Ele vai ficar no lugar. Porque lá no Velho Testamento, Jesus não havia nascido. Toda igreja que você pode aprender as raízes do judaísmo, do que Deus ensinou, quais foram as ordens de Deus. Você pode estudar o Velho Testamento, o hebraico, você pode investigar, mas a sua fé não pode ficar lá. Lá não tem Jesus. E lá você é dono de si mesmo, entre aspas. Segue algumas leis, é dono de si mesmo. Você entendeu? Então, mais poderoso, entre aspas. Porque aqui em Cristo você tem que estar sujeito ao Senhor e é segundo o que Ele diz e ele é a autoridade máxima. Você entendeu? Então, as pessoas têm uma tendência a dizer que o vinho velho é melhor. Foi exatamente o que Jesus disse. Senhor, abençoa a tecnologia dessas cidades. Certo? Respeito pelo Espírito Santo. Essa igreja em questão que me falou, né, que queria... Esse pastor começou a gritar muito mais alto para dizer que ele sim tinha Deus. E aí sim ele falou em línguas. Só que dava para ver que não era um mover do Espírito Santo. E eu imediatamente falei, pelo amor de Deus, deixa eu ir em outra igreja. Deixa eu ir para outra igreja. E eu estava lá, tá bom? Então, o Senhor me levou para a Assembleia de Deus e foi uma bênção. Tá certo? Então, para mim, o critério é essas três coisas. Observar as pessoas que estão, como você já disse, os critérios de se os líderes estão dentro daquilo que Jesus ensinou, dentro da palavra. Se não respeitar o Espírito Santo, não segue a Cristo. Por isso que eu já coloco a régua lá no Senhor. Porque a gente sabe, a gente falou semana passada, uma mulher que escuta a voz de Deus vai tratar os filhos melhor. Um pastor que escuta a voz de Deus vai tratar as ovelhas melhor. Uma ovelha que escuta a voz de Deus vai tratar a igreja melhor, vai fazer parte daquele.
entendeu? Então, vamos lá. Aí Jesus continuou. Isso mesmo já disse desde um princípio, quer dizer, Jesus já vinha pregando e falando quem ele era. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Nós falamos, inclusive, depois da última aula, a Joyce falando assim, olha que interessante, a gente estava falando de escutar a voz de Deus, e uma das partes da personalidade de Jesus era exatamente ouvir a voz de Deus, e isso ele deixou para nós, certo? O dia que você falou, olha, Jesus manifestou dentro da minha casa, e eu senti a presença dele, e eu me ajoelhei, ali eu soube que você tinha um contato direto com o Senhor. Isso é treino, tá? É só treinar mais. Senhor, aquele dia o Senhor veio. Senhor, vem de novo. De um jeito que eu te sinta, te note, te perceba, porque eu sei que o Senhor já está. Me permita te perceber de novo. Você entendeu? Ou seja, ali é onde os cristãos, de verdade, eles se encontram porque Jesus se mostra para os cristãos. Aí alguém pode dizer, mas eu ainda não tive esse encontro. Assim, dá uma provocada, dá uma chamada, pede. Pede. Até porque se você é cristão confesso, você já teve um encontro com Jesus. Você só tem que treinar o ouvido espiritual, treinar o entendimento e perceber. Eu tive uma moça que falou assim, Rô, tô orando, 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 e Jesus não me responde nada. Eu falei, não. Você está desalinhada da resposta. Começa a me contar quais foram os teus sonhos, o que você sentiu, quais foram as ideias que você teve, o que você achou. Ela foi me contando a semana dela todinha e eu só fui anotando. Jesus aqui, Jesus aqui, Jesus aqui, Jesus aqui, Jesus aqui. Você entendeu? Aí depois eu falei, ó, tá vendo esse sonho que você teve? Isso aqui foi uma revelação. Tá vendo isso aqui? Isso aqui foi não sei o quê. Isso aqui ele te guiou para você entender. Ó, isso aqui tá, tal. Por quê? Porque tem que alinhar o que você vive. Aí muitas pessoas não vivem isso por medo de uma coisa, do achismo. Achar que é Jesus e não ser. Jesus não se indispõe a treinar você. Ele não indispõe a treinar sua fé. Senhor, era você nesse assunto, nesse? Era eu, ó. Aí ele manda um profeta, um terapeuta, uma pessoa, alguma coisa, algo acontece, seu próprio inimigo te responde algo que Jesus vai confirmar para você que era ele bate um vento, você fala, ah, era mesmo. E aí ele não tem indisposição de treinar a tua fé. Eu tive um contato com o Senhor tão extremo que eu falava assim, eu vou lá na igreja tal, porque eu sabia que aquele homem, ele tinha assim, Jesus falava dentro da boca dele, assim, você ora em casa, eu saía daqui, era 1h30 da minha casa, e eu ia. No trânsito, eu não queria nem saber, porque eu sabia que ia chegar lá e Deus ia falar na boca daquele homem. Passei a pregação toda. Naquela época, como eu não tenho nenhum parente aqui, eu vou contar. Naquela época, uma cunhada estava com suspeita de câncer, num lugar atrás da costela que não tinha acesso de fazer um exame. Chegamos dentro daquele... Meu irmão me viu falando que eu ia buscar a palavra, que eu ia congregar, falou para a esposa, fala, vai com a Rosângela. E ela nem de mim gostava, então ele falou, você vai com ela. Por isso que eu não dou aula com meus irmãos perto. E ela nem de mim gostava. E aí ela entrou, só que assim, eu não me indisponho a nada de Jesus para quem gosta de mim, para quem não gosta, não me importa. Não me importa, se pode gostar ou não gostar. Se quiser Jesus, eu estou levando, estou falando, estou pregando, não precisa gostar de mim. Eu não tenho essa necessidade emocional de que gostem, eu só quero que você receba Jesus. E aí eu peguei a mulher e bora. E ela falava assim, aqui do lado tem igreja. Deus visita toda. Eu falava, eu vou lá naquela. Aqui do lado tem igreja. Passando, tal. A pregação foi todinha para ela. O Senhor falava na boca do homem assim, ó. O que você tem parece um câncer, mas não é um câncer. E se for, eu vou dar ordem a ele para sair de dentro de você, porque eu tenho poder para isso. Desse jeito.
Só que ela não sabia que eu sabia. Meu irmão contou para mim em segredo: olha, ela tá com essa suspeita, mas ela não quer que ninguém saiba, tal, tal, tal. Eu falei: eu respeito, mas eu sabia, já tô contando pra vocês. Mas eu sabia. E ali ela pegou e escutou toda aquela palavra, ela ficou assim, com os olhos butecados, que ela não acreditava que aquele homem estava falando tão claro daquele jeito. Deus estava falando na boca daquele homem daquele jeito. Quando acabou a pregação, eu falei: Senhor, você falou tudo para ela e eu só queria saber, eu só vim te perguntar se aquela visita tão clara que eu recebi, se era o Senhor. Porque eu tenho medo de outro espírito querer se passar por você, eu estou toda feliz que é Jesus e não sei, estava muito claro e eu fiquei preocupada. O irmão, na hora, ele falava assim: é o Senhor, irmã. Não é isso que você quer saber? Ele já tinha fechado a pregação, ele falou: é o Senhor, irmã. Pode ficar tranquila que o espírito que te visitou à noite é o Espírito de Deus, é o Senhor. Fica em paz. Vai feliz para tua casa que Jesus está te visitando na madrugada. E eu falei: ah! Então, ele não se indispõe. Você tem que ter uns canais, gente. Você tem que ter uns pregadores ali, um povo ali, que você sabe que vai receber do Senhor e vai te entregar. Você tem que ter uns contatos, tem que saber que Deus fala ali, tal, tal, tal. E ali, eu sabia que naquela igreja o Senhor usava aquele irmão daquele jeito e eu fui atrás. Lógico que eu não ficava lá toda semana, né? Porque o irmão era casca grossa. E lá era a congregação, e uma vez eu falei em línguas no lugar, ele percebeu que eu não era da igreja. Ele falou assim: eu também fui de outras igrejas. Eu falei: ai, meu Deus, ele me descobriu. Eu falava assim: Espírito Santo, eu tenho que ficar quietinha aqui para ninguém me descobrir. Era só eu falar isso, o Senhor me tomava em línguas, ó. Ele me denunciava dentro da igreja. Então, o que acontece? Entendeu essa importância de saber que o Senhor ele não vai se indispor em treinar a tua fé para reconhecê-lo. Tudo, pode deixar a mãozinha aí, tá? Eu já vou dar tudo que o Senhor, tudo que você quiser aprender de Cristo, ele tira o sono de uma pessoa, ele fala na madrugada, ele usa os canais dele, ele te dá sonhos, ele te dá revelação. Se não tiver ninguém para te entregar, o Senhor usa até a boca do seu inimigo para entregar alguma coisa para você. Mas ele não se indispõe em treinar a tua fé a respeito dele. Tá bom? Pode falar, né? Não tá ouvindo. Tá desligado. Pera. Eu lembrei de uma situação, quando você estava falando, eu estava pensando se eu ia falar ou não. Uma vez, assim, porque às vezes Deus responde na hora, né? Cada processo é de uma forma diferente. Mas eu tive duas experiências, uma na igreja também, que você está falando sobre esses cortes, assim, né? Às vezes acontece uma coisa e Deus responde na hora. Uma vez eu estava ouvindo a pregação, aí ele, vocês entenderam, né? O pastor falando, eu falei: Senhor, não entendi nada, que é isso? Não entendi. No início da minha conversão. Aí ele falou assim: eu vou explicar de novo, irmã. Eu falei: misericórdia, que vergonha, minha gente. E também, assim, Jesus tem formas muito lindas de falar com a gente, né? De demonstrar o seu amor também. Certa vez eu fui fazer um exame, eu não sei por que motivo, era um exame bem complicado, complexo, e eu orei muito, né? Eu lembro que no hospital eu ajoelhei assim, né? Fui no banheiro, falei: Senhor, desculpa, vai ter que ser aqui, né? Não dá para ajoelhar no corredor, vou ter que orar aqui. Mas eu estava um pouco nervosa, né, em relação a todo o processo. E eu falei: Jesus, vai comigo, por favor, que não dê nada errado, né? E tudo mais. Eu sei que, gente, correu tudo bem, na paz de Deus. E quando eu estava na anestesia, eu gosto muito de andar de bicicleta, olha só. No sonho eu estava andando de bicicleta com Jesus, ele na frente, olha só que coisa. Que delícia! Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, eu estava lá andando de bicicleta
E Jesus, ele estava com túnica, gente, e eu não conseguia ver o rosto, entendeu? Só que ele olhava para trás, vamos lá, sabe aquela coisa? Gente, eu fiquei maravilhada, assim, né? É uma experiência. Rosângela, depois você corta essa parte, assim, mas é um testemunho, assim, né? Não vou cortar De testemunho, experiências que a não. gente Jesus. Eu achei muito lindo, assim, porque foi algo muito específico, que eu gostava. Então, Jesus se importou com tudo isso, né? E assim, assim que eu acordei, né? E o médico veio falar comigo que tinha dado tudo certo e tudo mais, eu lembrei dessa cena automaticamente. Eu falei, meu Deus Eu do céu, andei de bicicleta com Jesus. parece que fechei os olhos, acordei, já tinha acabado o exame, assim, foi também uma experiência muito, muito bacana. Incrível. Você pediu para ele ir com você, você orou de joelho pedindo para ele estar com você nos seus exames e ele simplesmente foi. Da forma mais Foi. alegre. Sabe, olha que interessante que ele fez com você, ele fez muito mais do que você pensa. Enquanto nós estamos em coma, que é caso de anestesias e tudo, enquanto a gente está adormecido, a gente corre riscos. Sim. Por exemplo, se o médico falar alguma coisa, se falar algo indevido, se você estiver em angústia, a gente corre riscos por estar. O nosso inconsciente está ativado. Só o consciente dormiu. É assim que funciona Paralisia, não? hipnose. Ah, sim. Assim Você que está funciona. vulnerável, né, de certa Exatamente. Você está vulnerável, o seu inconsciente está vulnerável. E o que ele fez com você? Ele te deu uma visão de algo que você gosta muito, com ele, de uma forma engraçada, de uma forma interessante, que era para você passar sem problema. Aquela sensação gostosa, sabe? Exatamente. Foi Exatamente. muito específico. Falei, meu Deus do céu, eu fiquei maravilhada. De verdade, né? Assim que terminou, Olha, realmente. eu tive muitas experiências de sonho com Jesus, muitas, todas que você possa imaginar. Assim, eu já sonhei com Jesus, né? Que, aliás, eu vou dizer para quem nunca sonhou com Jesus, peça que ele se mostra, tá? Não é exclusivo de um povo, não. Nós somos um povo exclusivo, mas nós todos cristãos que amamos Jesus. Peça que ele se mostra para você em sonho. Se mais alguém sonhou com Jesus, pode contar aqui. E eu não corto depois, não tem essa. Então, olha só, a autoridade do Senhor em relação ao sinédrio, em relação ao abuso, ele não se deixava dominar, encarcerar quando eles usavam a Torá, quando eles usavam a lei, quando eles usavam a palavra contra Jesus. Certo? Então, eles odiavam Jesus cada vez mais porque eles viam que não dava para prender a Cristo, não dava para amarrar a fé de Cristo, a segurança de Cristo, a certeza de Cristo. E aí você fala assim, nossa, mas eu não sou tão confiante, nem você, nem eu e nem ninguém. A nossa confiança, ela tem que estar baseada no Senhor, então nós somos corajosos. Uma vez eu falei assim, Senhor, o cristão é tão pequenininho, o cristão é tão, sabe, é tão frágil às vezes, segundo a gente observa. E o Senhor falou assim, até que eu não fale. O dia que eu falar, e o Senhor falou exatamente assim, o dia que eu falar, levantem-se, você vai ver o tamanho do exército que eu tenho. Um exército imanipulável. Porque é na voz de Cristo que nós temos a coragem, a certeza, a firmeza. Nós somos invencíveis em Cristo. O dia que Jesus chegar aqui nessa terra, no dia que ele voltar, e que ele disse que todos os mortos levantariam, ele falou assim, você vai ver o que é um exército. Eu vou deixar você perceber o que é um exército. Você entendeu? Então, nós somos pequenos, é como que Jesus nos deixou ocultos, guardados. Pode olhar todos os povos, a gente parece os mais pequenininhos, de verdade.
Todos eles são muito corajosos, são muito empoderados, são muito muitas coisas. E o cristão está sempre lá. Até que Jesus não se manifesta. Na hora que Jesus manifesta, ninguém ganha. Ah, mas aí a gente vai matar vocês. Quantas reportagens eu vi esse mês de cristãos que foram mortos em países de perseguição islâmica? Todos eles confessando Jesus e a terra enterrando eles vivos e eles confessando Jesus, e eles confessando Jesus, e a terra enterrando e eles confessando. Sabe? É uma coisa fora da realidade. Tá? Meu gato resolveu que ele tem que se manifestar também no assunto. Vocês estão escutando o gato miando? Agora vamos finalizar aqui essa parte, aí a gente conversa a respeito. Então ele fala que tudo que ele ouviu do pai, ele tem revelado ao mundo, mas eles não entenderam quando ele falava do pai. Disse, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. É importante isso, quando nós estamos baseados na Bíblia, do que Cristo disse, o Pai está conosco, Jesus está conosco, e nós não ficamos só. Lembra que eu sempre falo, todas as pessoas que tiveram terapia comigo, quando passaram por algum tipo de autoridade que maltratou, eu falei, confronta essa pessoa com a palavra. É exatamente o que Jesus fazia. Jesus confrontava com a palavra. Está escrito, o meu Pai, o Senhor. Quando a pessoa, pode ser quem for, te atacou, palavra de Deus em cima. Memoriza um versículo e fala, esse daqui vai ser o versículo. Certo? Confronta. Não é para ficar tendo discussões bíblicas com a pessoa, mas aquele confronto de até aqui vai chegar a boca do diabo através de você. Chegou. Você entendeu? Aí o Senhor, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É muito incrível essa frase, exatamente porque é o que a gente falou logo no começo. Muitas autoridades não te deixam conhecer Jesus, porque a verdade liberta. E eu estou falando de autoridades abusivas, porque uma ovelha que não sabe respeitar uma autoridade lícita que Jesus colocou na igreja, essa ovelha está com defeito de fabricação. Ainda não é ovelha. A ovelha, ela reconhece a voz do pastor, ela reconhece a voz de Jesus Cristo através de outra pessoa. Certo? Então, eu não estou falando de toda a autoridade da igreja, deixar muito claro. Nós estamos falando de abuso de autoridade. Seja qualquer tipo de abuso de autoridade, certo? Porque não todos são pastores de igreja, às vezes são pregadores, são pessoas que se autodenominam profetas, talvez sejam profetas, e os profetas têm que passar por uma limpeza em Cristo muito grande, porque a abertura espiritual é grande e pode estar passando informações do Espírito Santo, e se essa pessoa não está limpa em Cristo, está passando informação de outro espírito. Como nós falamos na aula anterior, sobre Satanás querer roubar o corpo de Moisés para dar informação para o povo de Deus. Certo? Então, nós temos que ter esse cuidado. O profeta, ele tem que se limpar em Cristo, de verdade. Ele tem que estar sujeito a Cristo, porque eles têm uma tendência a de que a Bíblia é para todo mundo, menos para eles. Você entendeu? Você quer ver limpar a autoridade de profeta? Passar por Cristo. Passar por Cristo. Jesus disse isso, Jesus disse assim, Jesus disse assim. Você entendeu? Porque senão eles vão para o Velho Testamento, onde Jesus não estava, e começa com as maldições dizendo que tá na Bíblia. Certo? E Jesus mesmo disse, eu a ninguém julgo. E se eu julgo, meu julgamento é verdadeiro. Certo? Então,
Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como disses tu, sereis livres? Obviamente, eles não entendiam, mas o que nós vamos falar aqui é o seguinte: é a questão de falar assim, eu sou crente desde que nasci. Tem que ver se está em Cristo desde que nasceu. A Joyce mesmo, é que agora ela não está com a câmera, mas ela está por aí. A Joyce mesmo, ela tomou um baque em relação à intimidade dela, que ela já tinha batizado aos 14 e ela não sabia que ela precisava adentrar na intimidade de Cristo. Não tinha sido não tinha sido ensinada daquela forma. Mas quando ela começou a conhecer a intimidade com Cristo, ela falou: meu Deus, agora sim eu me sinto crente. Posso batizar de novo? Eu falei: mulher, calma, calma, você batizou, você está batizada. Não, mas eu não sei se eu batizei do jeito certo. E é verdade, quando você entra na intimidade, quando você começa a se sujeitar a Cristo, a sua carne, aí você vai entendendo que você estava uma parte sua, mas a outra parte faltou. Certo? Nunca servimos a ninguém, como diz, sereis livres. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica na casa para sempre, mas o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É muito importante o que Jesus falou em relação à casa. O servo não fica na casa para sempre. Servo do pecado, tá? A gente estava falando muito sobre a gente que peca, continua lá, fingindo que não tem que se consertar. Não está falando do pecador que está lá para se libertar. De pessoas que pecam e fingem que não precisam se libertar. Continuam pregando, continuam ensinando, continuam fazendo, continuam se fingindo, continuam cada dia mais narcisistas. Eles não precisam, entre aspas, se libertar. Jesus diz que não ficarão para sempre. Só os filhos ficarão. Quando nós falarmos da personalidade de filho, nós vamos entender o que Jesus está falando sobre como chegar a essa personalidade de filho, certo? Ah, mas todos aqui são crentes, gente. É lógico que todos nós aqui estamos dando os passos, mas a validação da fé é exatamente isso: é pegar, analisar e ir validando. Olha, aqui eu estou fazendo certo, aqui eu estou fazendo errado, aqui eu tenho que melhorar, aqui está ótimo, aqui está bom, aqui não está. Aqui está ok, aqui não está. Tenho que melhorar nesse ponto, entendeu? E aí você vai validando. Então, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto ao meu pai, e vós fazeis o que também viste junto ao vosso pai. Quando Jesus fala isso, ele dá um cheque no povo. Ele fala: agora o povo vai querer matar ele. Porque ele fala assim: vocês não são filhos de Deus. Certo? Esse sermão é bem grande, gente. Ele fala de toda a autoridade que a gente precisava falar sobre a autoridade diante das acusações. Como Jesus se comportava diante das acusações de autoridades. Isso é o que forja a gente, porque todos nós passamos por algum tipo de autoridade. Quem dera eu tivesse tido esse tipo de curso quando eu me senti com autoridades que não estava legal, mas Jesus me ensinou naquela época. E sempre me dizia: não, eu quero você para mim, eu quero você para mim, eu quero você para mim, porque às vezes as autoridades fazem você pensar que Deus não quer você. Porque você não encaixa naquela autoridade, eles fazem você pensar que Deus não quer você. Ou o outro que me aceitou, eles me aceitou muito como cristã, mas queria me casar com um homem que eu nunca vi na vida, para o homem estar lá na igreja e eu falei: que proposta é essa, meu Deus? Eu falo para você, ninguém queria se casar comigo, né? Eu casei com Jesus. Mas foi casar com Jesus que apareceu o contrato de casamento, assim, ó. Pá! Certo? Então, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se fosseis filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Vamos entender essa frase? Se nós somos filhos de Deus, nós temos que fazer obras de Deus.
Temos que saber o que Deus quer por obra, o que Deus considera obra. O que Deus considera... Que fofo, vai dormir? O que Deus considera que é obra. Todo mundo quer ser chamado de filho de Deus. Poucas pessoas estão interessadas em saber o que Deus considera como seus filhos. Todo mundo quer se entrar no céu. Agora, eu acho um absurdo querer entrar no céu e não gostar do dono do céu. Como é que você entra numa casa e mora em uma casa se você não gosta da dona da casa ou do dono da casa? Como é que essas pessoas vão viver no céu se eles não querem nem saber quem é Jesus Cristo, o dono do céu? E lutam com a gente e falam assim, nós vamos para o céu também. Fala, então vem conhecer Jesus. Eu não, a religiosidade de vocês. O Gandhi era melhor, o Buda era melhor, qualquer um era melhor. Qualquer um presta, qualquer pessoa presta para essa gente, menos Cristo, e quer ir para o céu de Cristo. É a casa dele. É a casa de Deus. O céu é a casa de Deus. Então, querendo entrar no céu, mas não quer conhecer o dono do céu. E todos nós temos essa tendência, uma dificuldade de interessar-se por Jesus porque é Jesus. Só porque é Jesus. Tem pessoas que falam assim, tá, mas qual é o objetivo desse curso? Eu vou assim, falar de Jesus. Mas, sabe, como assim, só para falar de Jesus? Fala assim, oh, se para você só, deu ruim. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Você entendeu? Então, nós temos que, vamos nos firmando naquilo que Jesus ensinou. Disseram, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus, e disse Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amariam, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Essa palavra me chocou muito. Primeira vez que eu escutei, que eu não era cristã aí, assim, que eu estava chegando a Cristo naquele momento, porque eu falava assim, não vou poder mentir? Meu Deus, o que eu vou fazer para morar nesse mundo? Porque em tudo você tem que mentir. Para pegar um passaporte e ir na Espanha, eu tinha que mentir que eu ia lá para 3 vezes, que não sei o quê. Para fazer não sei o quê, tudo você tinha que mentir. E então, nós temos que aprender que verdade... Teve umas pessoas que falaram assim, mas se a gente falar a verdade, vão matar a gente, prender a gente. Falou assim, então, Jesus morreu por causa da verdade. Ele era filho do pai dele. E nós somos cristãos. Se um dia pegar pesado o governo contra os cristãos, se for o custo de vida, é custo de vida, mas não negue Cristo. E eu falo isso pedindo, pelo amor de Deus, não deixa acontecer isso com a gente, Senhor. Você entendeu? Porque não é fácil, não estou dizendo que é simples. Mas eu tenho certeza que naquele momento Jesus estaria com a gente, estará com a gente, e se acontecer no nosso tempo, eu tenho certeza que ele não vai nos abandonar. Porque ele sabe o que é passar pelo que só ele passou e o Pai estava com ele. Você entendeu? Então, a nossa mente tem que se fortificar como cristãos, porque não é tão simples. As políticas estão se dificultando de tal forma que talvez sobe para o Brasil. Não, mas isso está longe da nossa existência. China pode tomar esse planeta se eles quiserem, eles têm exército para tomar o planeta todo. Os islâmicos podem tomar o planeta, eles têm povo para tomar o planeta todo. Leiam, estudem a respeito do que estão armando. Você entendeu? E ali não tem
A perseguição não é emocional lá dentro da igreja, não. A perseguição é de faca na mão. A gente tem que ter essa consciência cristã, que a verdade pode nos levar à morte. E a gente vai ter que assumir. Quem dera não seja no nosso tempo, mas se a gente fortificar os nossos filhos, e os nossos filhos fortificarem o entendimento dos seus netos, né, dos filhos deles, e os filhos depois dos filhos, a gente não sabe qual geração nossa vai estar aqui. Talvez eu e você não esteja, mas talvez nossos filhos estejam. E é uma realidade. E nós vamos parar por aqui hoje, porque a próxima parte vai falar de uma outra aula, tá? A próxima parte vai falar de uma aula diferente. E Jesus é maravilhoso. Terminamos? Queria que alguém falasse alguma coisa? Nai? Conte-me. Franciele? Vai falar alguma coisa? Joyce? Gente, ajuda aí! Eu não, para mim tá tudo perfeito. Tá certo. Nai? Bom, eu acho que eu falei bastante. Mas assim, desde a primeira aula, né, o quanto é importante, e a gente estava falando um pouco sobre o interesse, né, do cristão em determinados assuntos, né, e não necessariamente, né, na personalidade de Jesus, e através dela a gente também é transformado, né, na nossa personalidade, né, no nosso propósito, na nossa identidade. Então, acho que a gente se torna, né, similar a Jesus, conhecendo, né, a sua verdade. Então, por que que não existe esse interesse, né? Por que que a gente vê algumas salas cheias, outras vazias? Isso é um questionamento que a gente precisa se fazer, né? E se conscientizar também. Mas estou achando ótimo, assim, desde a primeira aula, e acho que é isso. Também não tem muito a acrescentar, né, do que foi dito. Mas acho que fica esse questionamento, né, sobre os nossos interesses. Se Jesus não nos interessa, tem alguma coisa muito errada, nisso aí. Tem mesmo. É importante porque o evangelho, ele não faz sentido sem contato com Cristo. Não faz nada do evangelho faz sentido, nem para aqueles que se dizem cristãos. Não faz sentido. Não faz sentido se a pessoa não entende Jesus, se ela não se interessa por Jesus, tudo do evangelho. É por isso que tem pessoas que se desconectam da fé cristã. E nada parece importante, nada faz sentido para essa pessoa. Não faz sentido evangelizar, não faz sentido orar pelo próximo, não faz sentido perdoar, não faz sentido. Só faz sentido quando a gente se aproxima de Jesus. Não faz sentido se calar, embora a gente esteja falando aqui como estruturar nossa personalidade, e a intenção aqui não é criar pessoas que não possa escutar nada e seja reativa e saia brigando com líderes e com todas as autoridades e não aceite nada de ninguém. Não é isso. A ideia é fortificar um espírito. Fortificar-se no Espírito Santo, fortificar a alma de não ser vítima o tempo inteiro, vítima emocional, vítima espiritual, vítima sentimental dos abusos, das tentativas de abuso, achando que é o que tem que ser. Sem poder se defender, sem ter defesa aqui. Não tem defesa nem no próprio ser, não consegue se defender. Eu não tive palavras no dia que eu tive que me defender a minha fé, eu era iniciante, eu não tive palavras, mas eu já tinha o conhecimento que Jesus tinha me chamado. E eu queria responder a Joyce a respeito do que ela falou no começo, sobre o propósito. Como entender esse propósito? Quer falar antes de eu te responder? Pode falar, Joyce. Eu quero. Você falando sobre
contexto, né, da aula sobre o interesse, eu lembrei de mim. Eu vinha numa busca por Jesus, nossa, que onde falasse que tinha Jesus, eu estava lá pulando dentro. E a leitura da palavra para mim era muito difícil, não entrava na minha mente de jeito nenhum. Então, o que eu estou vivendo de 2 anos, né, Rô, vamos jogar assim, não foi vivido desde os meus 14. Sim. E quando a gente se interessa, eu vivi isso, então eu posso falar por mim, né, pela minha experiência. Quando a gente se interessa por Cristo, Cristo cria caminhos, né, para encontrar a gente. Eu lembro que a Rô falou assim para mim, né, no começo da nossa sessão, ela falou assim, há uma disputa que a alma briga com a carne briga com tudo, e tudo fica muito doido dentro de você, porque você quer Jesus. E eu ficava assim, eu me sentia assim. Então, quando aquilo tudo foi, Deus preparou, né, a Rô na minha vida, então foi tudo aquilo se apaziguando, porque eu tinha muita fome, eu tinha muita sede de Jesus, da palavra, de tudo, né? Então, eu acho muito interessante, que é bem o que a Rô está falando mesmo. Quando a gente se interessa pelas coisas de Deus, a gente se interessa por Jesus, ele cria caminhos maravilhosos para poder se apresentar a nós. Para né? se apresentar. São respostas muito imediatas, muito claras e das formas mais interessantes, que o caso da Joyce foi a da Joyce e da Nai foi numa anestesia e o Jesus se apresentou para ela na anestesia, entendeu? A Joyce teve sonhos com Cristo, né? E olha que interessante, a Joyce, embora ela acredite que ela se converteu agora, porque eu falei para ela que ela precisava se converter, mas conforme ela vem me contando, ela fala, ó, Jesus me visitou com 5 anos, Jesus me visitou com 8 anos, com 9 anos, você entendeu? E o Senhor vai fazendo uma linha do tempo entre ele e a pessoa. Você consegue conectar o seu passado, mesmo quando você não estava crente, você consegue conectar o passado ao presente e falar, nossa, era ele. Ele cria uma linha do tempo paralela para você e te tira da linha do tempo sem ele, aquela linha do tempo que a sua mente é a velha criatura, ele tira essa linha do tempo e coloca você numa alta aqui, um tanto alto. Por isso que as palavras falam assim, cuidado para não cair. É porque realmente a gente está num alto muito alto. Tanto que quando corta a conexão com Jesus, a gente sente que a gente não é o zero à esquerda. Entendeu? A gente se sente muito infeliz. Eu não falo de perder Jesus. Eu falo quando dá algum problema, que a gente teve alguma briga, alguma discussão. Você sabe que brigas e discussões quebram conexão com Cristo. Porque a briga e a discussão, ela traz ódio. E aonde mora o Senhor? No teu sentimento. E ele vai habitar no meio do ódio? Fica complicado. Então, ele está ali, ele está com você. Mas você sente como que teve algum corte. Aí você tem que restituir. E é por isso que a gente aguenta muita coisa calado, porque a gente precisa não perder, mas tem que ter propósito. Não é só calar para aguentar a maldade dos outros. Se tiver o propósito, quantas vezes eu falei assim, gente, eu vou ter que aguentar isso, Senhor. Ele falava assim, mas quando você vier me encontrar, você precisa dessa linha livre. Se você responder agora, você arruma um bafafá, uma briga, um problema tão grande que você não vai conseguir acesso a mim fácil. Eu chorava o ódio, mas eu falava, eu quero Jesus essa noite, eu quero poder encontrar com ele, eu quero poder ter contato, então por isso aguenta. Certo? Não é um aguentar humilhação deliberadamente só porque pelas razões erradas, achando que Jesus não vai te respaldar. Tá bom? Propósito, Joyce, rapidinho aqui, que eu sei que já está tarde para todos. Se bem que a Nai dorme tarde, né? E a coisa tá 1 hora menos que a gente, que ela tá lá em Mato Grosso. Propósito. Você falou que não tinha certeza do seu propósito e essa construção de camadas de propósito, não é isso? O primeiro propósito é esse do que a gente está falando. É por isso que Jesus, todos os cursos que ele me deu, ele falou, se não começar pelo começo, não começa, porque não vai dar certo. Primeiro propósito é conhecer Jesus. É se interessar por Cristo, é entender a voz dele, certo? E conseguir ser guiada por ele. Isso pode demorar mais ou demorar menos.
você conseguiu ser guiada por ele, aí ele começa a te revelar possibilidades de propósito. Você nunca chega no seu propósito no primeiro mês, ele te revela o propósito e pode ser que você chegue daqui 8 anos, daqui 5 anos, mas o caminho para esse propósito, você tem que caminhar. Você entendeu? Eu tenho o propósito de ensinar a personalidade de Jesus a vida toda. Gente, eu estou aqui, estou caminhando o caminho do propósito. Se um dia eu pegar para 1.000, para 10.000, para 100.000, não vai chegar lá se eu não começar com um. E eu não comecei com uma sala com 5, não, tá? Comecei com um individual aqui, um individual ali, outro ali, outro ali. Por quê? Porque o propósito é esse. Você entendeu? Então, você tem que você vai dar um passo de gatinhar, de quem está gatinhando, de criança, mas é um pequeno passo que muda tudo depois. Então, todos os propósitos de Jesus, todos eles, independente de que área você vai atuar, independente de que área que atuamos, todos os propósitos de Jesus partem de uma base. A base é ele. Pai, Filho e Espírito Santo. Todos os propósitos de Cristo partem de uma base só. Pai, Filho e Espírito Santo. Conhecer a verdade vos libertará. Quem é a verdade é Jesus. Eu sou o caminho. O que é o caminho? O caminho é conhecer Jesus. Porque você erra o caminho se você não conhece o caminho. Ah, mas eu tenho um mapa. Você sabia que a Bíblia é nosso mapa. Mas se você não se exercitar a aprender o mapa, você, com um mapa físico na mão, um mapa, você erra. Você tem um GPS, mas se você não entender a linguagem do GPS, você erra e se perde. Já me aconteceu. Você entendeu? Então, todos os propósitos partem de uma só base. E a base é conhecer Jesus. Sem pressa, tá? Não precisa ter pressa. Não precisa ter pressa. Não, mas é que eu tenho que ir para o meu propósito rápido. Você está no seu propósito, conhecer ele. Tem um outro propósito para você que é mãe, ele é universal, que é aquele que a gente já conversou. Ensinar a palavra para os filhos dentro de casa. Ensinar para os filhos que, independente de que lugar eles estejam, quem seja o pastor, quem seja o cooperador, quem seja o ancião, Jesus é a autoridade máxima. Se perder tudo, não perca Jesus. Se for expulso de qualquer coisa, de qualquer lugar, de qualquer sistema, não perca Jesus. Vai grudado com Jesus embora, mas não perca Jesus. Uma outra coisa, independente de que lugar você esteja, não se ligue total, pede para Jesus fazer uma ligação direta pela intimidade, para que vocês não fiquem obrigados tipo, cortou a conexão com aquele lugar, porque é bíblico. O que é cortado na terra é cortado no céu. Então, vocês precisam ter uma conexão que só Jesus tenha acesso, para vocês não ser cortado por outra pessoa. Se eu não tivesse essa conexão, eu não estava viva espiritualmente, tá, gente? Não estava. Não estava porque eu, recém-batizada, eu já cheguei assumindo que Jesus tinha algo para mim. Isso é terrível. É terrível. Olha, é assim, tá bom? Então, esse é o primeiro propósito e não tenha pressa, porque se você chega rápido no teu propósito sem o dono do propósito, você não chegou no propósito, você desviou dele. É só isso. Tá? Garantir que a tua intimidade com Jesus esteja 100%. Aí vai se revelando. Você falou assim, olha, eu tenho uma vontade de lidar com mulheres, ajudar mulheres. Todos os propósitos vai partir dessa base. Mulher tem o quê? Filho. Mulher tem o quê? Marido ou ex-marido. E mulher tem o quê? TPM. Sentimentos, emoções e alma. Então, se você tem propósito de trabalhar com mulheres, lê aquele livro que eu falei, tenho Mães de Joelho, Filhos de Pé, tem o outro, Educando Meninos e Educando Meninas, porque vem mulher falar que o filho está dando problema, o adolescente está dando problema, a criança está dando problema. Vem mulher falar, tem um livro chamado Mulheres são de Vênus, as mulheres são de Vênus, os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus.
esse livro fala sobre casais. Mesmo você não sendo casada, você já casou, você sabe como é um casamento. Você lê esse livro, lógico, vai basear tudo o que Jesus ensinou, e aí você consegue ajudar mulheres. Certo? Aprenda um pouco sobre estrogênio, testosterona e hormônios, porque mulher vem com problemas emocionais que você olha e fala, isso não é um problema emocional, vamos equilibrar os teus hormônios, vai no médico tal, médico tal, médico tal, e resolve esse problema hormonal, depois a gente conversa sobre esse problema. Você entendeu? Ah, eu tô morrendo, é que eu tô na menopausa, eu tô morrendo. Você fala, não, você só tá sem vitamina B12. Então, qual é o seu propósito? Trabalhar com mulheres? Ó, as camadas. Tac, 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 tac. O meu propósito era pregar o evangelho para as pessoas, mas existiam muitas camadas que o Senhor utilizou a terapia para eu chegar a pregar a personalidade de Jesus. A intimidade, né? Tá bom? Gente, tchau. Eu vi que a Gilmara chegou agora. Gilmara, tudo bem? Franciele, Deus abençoa. Que bom que você está aqui. Se é a Edivânia, Deus abençoa você. A Edivânia, gente, é a esposa do Davi, que teve na aula passada. Hoje ele não pôde entrar. Nayana, Deus abençoa. Muito obrigada. E que bom que vocês participaram. Tem mais alguém? Gilmara, quer falar alguma coisa? A Gilmara estuda psicanálise. Pode ligar o microfone ali se você quiser falar, Gil. Senhor, A paz, de tudo bom? tudo, graças a Deus. Desculpem eu ter entrado assim. Eu vi que você mandou o convite para mim mais cedo, mas eu cheguei hoje de viagem, eu estava numa cidade próxima daqui. Tem uns dias que eu estou em hospital com meu pai que está na UTI, aí eu cheguei, tá bem corrido, tá bem complicado. Sim. E minhas demandas estão meio em câmera lenta, né? Então, quando eu vi que você mandou hoje, as filhas tinham até vindo me ver, que eu cheguei já tinha uns dias, estava fora. Mas aí eu falei, vou entrar um pouquinho pelo menos para ver como é que tá, como é que essa nova fase. Ah, sim. Obrigada pelo convite, desculpa aí novamente o Não se atraso. preocupa e melhoras para o seu pai. Eu espero que ele melhore. E Sim, depois pode me entrar no direct, me conta como ele tá bom? tá joia. Obrigada, viu? Beijo. Tô vendo que a sua voz está abatida, cansada. Tô bem cansada, bem cansada. Brasília tá chovendo, né? Tá chovendo, eu tava próximo, na verdade eu tava numa cidade do Goiás mesmo, né? Sim. E aí, voltando para casa hoje, foi um cansaço danado, chuva na estrada, chuva Ah, forte. a Dani nem conseguiu entrar por causa da internet dela, que tá caindo muito por causa da chuva ali em É, Brasília. tá bastante chuva. Então tá bom. Olha, é que você chegou agora, a aula tá acabando já, a gente já tá aqui há 2 horas, né? Sim, eu, Pode falar, tô ouvindo. não, eu vi o tempo, nem me entrosei, né, eu sei que é sobre Jesus, sobre a personalidade dele. Eu já peguei no finalzinho, mas tá tudo bem. Tá ótimo. Mas aí você pode entrar na semana que vem, tá bom? Tá Se bom, Deus tá bom. preparar, se teu pai estiver melhor, se você conseguir Amém. também, que eu sei que suas demandas estão complicadas. E seu curso, tá bem? Tá, apesar desses movimentos aí, essa situação do meu pai já tem quase um mês, e eu tenho que entrar no estágio, né? Mas aí, além dessa situação dele, algumas outras coisas, mas eu tô já no pezinho de entrar no estágio. O curso mesmo eu finalizo no final do ano, setembro. Mas assim, como eu já estou um tempo bem adiantado, eu já consigo começar o estágio. Mas agora também não vou mexer muito mais profundo com isso, não, porque tem que ter as coisas mais estabilizadas, né? E a situação do meu pai é uma situação de UTI, tá meio que em coma, então, assim, tem que começar com a tranquilidade para eu começar e dar andamento, né?
Exatamente. O seu pai, a prioridade agora são seus sentimentos com o teu pai e você poder estar perto e poder dar essa Sim, assistência para ele também e tudo que move, né, essa condição, né? porque o sentimento é de uma situação não resolvida, né? Assim, o quadro dele é bem grave, então é uma situação não resolvida da forma que Deus decidir estará resolvida. Então, eu tenho que ter pelo menos essa estrutura aí, eu e os irmãos, né? Com certeza. Eu Não creio que é? pelos próximos dias Deus vai dar uma estabilizada pra gente, eu creio. Tá ótimo. Fica com Deus, tá? Se quiser, Amém. me manda um direct. Eu ainda vou estar acordada mais um tempo. E aí a gente Amém. conversa um pouco, tá? Que eu sei que é muito dolorido essas passagens com o pai. Aliás, a tua irmã tinha me mandado uma moça justamente que tinha tido problema com o pai, e graças a Deus sua irmã pagou as sessões dela para ela Sim, poder receber, e ela não conseguiu voltar para o trabalho e tudo. sim, sim, graças a Deus ela conseguiu, deu andamento à vida, conseguiu não sucumbir por mais tempo à dor, né, da perda, que Tá? para ela foi bem traumático, mas graças a Deus ela conseguiu. Está Graças a caminhando Deus. bem. Graças É, a Deus, né? Então tá sim, bom. sim. Tá Bia, bom? beijo, fica Beijo, com minha Deus. querida.